Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso específico de como declarar as suas milhas aéreas passo a passo. Esse curso é feito com parceria com o SOS Curso, que você deve ter entrado aqui para adquirir, www.soscurso.com.br. E o professor Wilson Cortes, que sou eu, professor também conhecido pelo apelido de professor Tudão, que a princípio vou lecionar para você essa importante informação. Na verdade, não é lecionar, a gente vai te dar dicas, a gente vai te dar um passo a passo, a gente vai pegar na tua mão e vai levar você a fazer a sua declaração mais correta, né? Quer dizer, você em casa vai pegar, vai baixar o arquivo lá da DIRPF, né? A Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 e vai preencher lá conforme a gente vai mostrar aqui para você e vamos explicar o porquê, né, de cada situação. Então esse curso ele passeia em algumas importantes aulas que eu creio que você, se você fizer direitinho, do começo ao fim, você vai sair aqui com boas informações para a sua declaração desse ano, para a declaração dos próximos anos, inclusive. E é claro, como a matéria é uma matéria que você não vai ver muitos cursos a respeito dessa situação, você vai ver que existem contadores, né, advogados que pensam de uma forma um pouco diferenciada a respeito desse assunto, mas eu creio que eu vou trazer uma proposta bem interessante, bem importante e realmente valiosa nesse tempo assim dessa escassez de posicionamentos aí a respeito da matéria, tá? Então, de alguma forma a gente foi em jurisprudência, a gente foi nas instruções normativas lá da Receita Federal do Brasil, na lei do imposto, então a gente está baseado o máximo possível em posicionamento legal, menos achismo e mais o posicionamento jurídico, inclusive, que é o que vai ser cobrado de você depois, quando você, por exemplo, for convidado pela Receita Federal a ir prestar declarações ou esclarecimentos a respeito de fontes, origens de recursos que você não tem declarado. Então, quer dizer, isso é muito importante que você venha conhecer, tá bom? Então, o nosso curso é baseado em 7 aulas, mas você tem alguns bônus também, tá bom? E esse curso ele vai evoluindo, então outros bônus poderão ser criados durante o curso, tá legal? Vai lá para você ver. Então a gente coloca aqui, ó, como declarar as milhas aéreas, um passo a passo, né? E aí eu coloco uma primeira situação interessante, uma reportagem divulgada pela Bloomberg mostrou que em alguns casos companhias aéreas chegam a lucrar mais com as milhas do que com o próprio transporte aéreo dos passageiros. Estudo estima que as administradoras de programas de fidelidade recebam entre 1,5 e 2,5 centavos de dólar por cada milha vendida, enquanto o custo pelo resgate fica em torno de 1/3 disso, ou seja, é uma margem de lucro que essas empresas têm de 60% a 70%. Com bilhões de milhas sendo vendidas a bancos, comércios eletrônicos e outras empresas parceiras dos programas, isso é uma mina de dinheiro. Então, uma primeira informação para você que já vende e compra milhas e que você ainda tem parceria com algumas dessas empresas que emitem milhas. Queridos, isso não vai parar, pelo contrário. Eu acho que nos tempos de hoje é uma grande forma das companhias aéreas terem de onde tirar aí a maior parte dos seus lucros, inclusive com tempos aí em que os voos não estão acontecendo, voos estão sendo cancelados, pandemia. E mesmo depois, quando isso tudo acabar, cada vez mais forte vai ser o pacote de venda e compra de milhas aéreas. Então a gente tem que ficar bem atento a isso, tá certo? Mas vamos lá, como é que vai formar o curso aqui então propriamente dito? Nós vamos formá-los por etapas. Primeiramente você vai descobrir que existe uma diferença entre declarar milhas e declarar imposto de renda. Então você primeiro vai saber se você está obrigado a declarar seu imposto de renda 2021. Depois você vai saber se você é obrigado a declarar suas milhas aéreas. Então, são 2 aulas importantes para começar o nosso curso. Depois, uma aula importantíssima, que eu acho a aula 3 aqui, que a gente chama de etapas aqui do curso, que é os 6 motivos para declarar suas milhas aéreas. Então, eu vou justificar para você, por diversos motivos, o porquê que você deve declarar. Tendo que pagar tributo ou não tendo que pagar tributo, por que você deve declarar suas milhas. Numa etapa 4, você vai ter como calcular o custo de aquisição das suas milhas. Isso é uma parte importantíssima. Quando a gente fala de ganho de capital, a gente fala sobre o custo de aquisição da milha, e essa é uma parte importante que normalmente dá bastante trabalho até para os contadores, e as pessoas acabam até fugindo dessa situação. Vamos torná-la o mais prática possível com alguns exemplos, né?
Na etapa 5, como usar o nosso programa que a princípio fala a respeito do ganho de capital, né, que é justamente na venda de milhas que você pode ter o fato tirador do imposto de renda. Então, o GCAP. Então, como usar o GCAP, eu tenho uma aula prática aqui, como instalar o GCAP no seu computador, tudo aí fica de uma forma mais simples aí para você. Numa etapa 6, que eu considero a mais importante, que talvez você vá até direto nela, se você quiser pular as outras, eu quero saber como é que eu declaro. Eu vou colocar os estudos de caso e você vai, a princípio, ver a declaração na prática de cada uma das situações, tá certo? Uma etapa 7, o que pode acontecer se você não declarar suas milhas? Então, algumas situações que possam acontecer, eu já mostro lá como é que a legislação federal trata o assunto de quem não declara os seus bens, não declara suas rendas, não declara os seus proventos, o que pode acontecer, tá bom? Bom, bônus 1, videoaula baixando e apresentando o programa da Receita Federal do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021, já falando sobre as milhas aéreas. Bônus 2, videoaula baixando e apresentando o programa do GCAP 2021, falando a respeito do ganho de capital. Tá bom? Então, são todas essas aulas aqui que a gente vai ter, que eu acho bastante interessante para esse curso. Olha aqui para mim. Então, como uma apresentação, eu falo que toda apresentação tem a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo? O que a princípio é o mais importante aqui no nosso curso? Porque o curso é para te ajudar num passo a passo para declarar. Eu vou saber se eu tenho que declarar, eu vou saber que se declarar milhas é bom ou ruim para mim, eu vou saber 6 motivos para que eu declare minhas milhas, tudo isso eu vou saber. Mas mais importante ainda é saber na prática como é que eu declaro, né? Então tem uma aula específica, na verdade são várias aulas específicas, uma para cada um das teses ali que a gente vai colocar, das situações práticas que a gente vai colocar. Umas delas são as que mais acontecem e outras são aquelas que poderão acontecer. Vamos ver quais são? Então, ó, nessa etapa 6, que são os estudos de caso, eu coloquei alguns casos aqui que vocês vão ver lá, e nada impede que vocês mesmos, ao fazerem o curso, me indiquem outros casos que vocês estão passando, tá bom? Declarando as milhas ganhas pelo uso do seu cartão de crédito. Então, uma aula específica disso, como é que eu faço para poder declarar essas milhas. Declarando as milhas compradas no site das companhias aéreas. Então, aquelas que eu comprei no site, como é que eu declaro. Declarando as milhas vendidas com lucro nos sites de empresas que vendem milhas. Então, as milhas vendidas com lucro, né? Como é que eu declaro essas milhas que foram vendidas com lucro, né? Quanto ao ganho de capital. Declarando as milhas doadas. Então, se eu fizer uma doação de milhas, como é que eu vou declarar isso no meu imposto de renda? Declarando as milhas do casal ou da união estável. Então, às vezes a pessoa tem lá as milhas da esposa, as milhas do marido. Como é que eu faço essa declaração? Já vamos falar sobre isso. Declarando as milhas do menor. Às vezes você abre uma conta para um menor de idade e existem alguns sites que vendem, né, milhas, inclusive no CPF de um menor de idade. Então, se você tem esse caso, como é que eu faço a declaração? Ele é meu dependente? Ele não é meu dependente? Como é que eu faço essa declaração? Vendi milhas mais barato do que eu comprei, o que eu devo fazer? Também é uma pergunta que já apareceu aqui. Vamos fazer uma situação, vamos explicar essa situação também para você. Olha aqui. Bom, pessoal, o entendimento é esse. Então, essa parte aí dos estudos de caso, eu creio que é a cereja do bolo aqui do nosso curso. E eu quero desejar a você uma excelente declaração de imposto de renda, fazer tudo direitinho e que eu possa ajudá-lo aí, tirando todas as suas dúvidas a respeito das nossas milhas aéreas, de como declarar as milhas aéreas. E principalmente, toma todo o cuidado, né, em fazer as coisas corretamente, porque muitas vezes a gente vê aí o pessoal pelejando, não declarando e depois tendo problema com a Receita Federal do Brasil, e essas coisas vão começar a acontecer com uma situação maior, uma vez que, como a gente falou no começo dessa apresentação, as milhas aéreas estão salvando as companhias aéreas, então na realidade virou um grande comércio e isso vai cada vez mais aparecer para você. Então às vezes você não está nem preocupado com isso, mas o seu cartão está gerando as milhas, você autorizou ele a gerar milhas e você já está cheio de milhas ali e de alguma forma você quer declarar corretamente junto à sua declaração de imposto de renda pessoa física. Sejam bem-vindos então ao curso, espero que vocês gostem, fiquem com Deus, boas aulas, até mais!